este é o Conexão. Num período de 10 dias, a cidade de São Paulo registrou 2 casos de suicídio entre estudantes de uma escola tradicional da capital paulista. O suicídio é a 4ª maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, de acordo com o Ministério da Saúde. O que pode explicar este comportamento? Há quem fale sobre os transtornos mentais. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão afeta 322 milhões de pessoas no mundo. E o Brasil é recordista mundial em prevalência de transtornos de ansiedade. 9,3% da população sofrem com o problema, mais de 18 milhões de pessoas. Uma coisa é certa, é preciso falar sobre a questão do suicídio como forma de evitar novos casos. Nós vamos conversar agora sobre este assunto com a Ana Beatriz Beltrão, que é escritora, e com o Valdeci Carneiro, que é psicólogo. Gente, eu quero muito agradecer a participação de vocês aqui. Como começamos a dizer, é muito importante falar sobre esse assunto, né? E eu queria começar, Valdeci, realmente perguntando para você, é certo nós fazermos essa associação do que pode ter causado o suicídio com os transtornos mentais? Então, Karen, existe a questão dos transtornos mentais que podem estar atuando naquela pessoa naquele momento, podem existir indícios, mas o problema é muito maior do que esse. Eu acredito que o problema é muito mais social do que simplesmente de um transtorno mental. Aí nós vamos passar por uma série de coisas, como a questão da aceitação, autoaceitação, que vão passar pelo bullying, as questões de pertencimento, os relacionamentos e a alta carga que hoje uma criança e um adolescente tem, atendendo uma demanda, uma agenda que na maioria das vezes não é deles, é dos coisa pais para a pessoa fazer, né? Realmente Sim. É uma agenda muito grande. Eu falei seu nome errado, acho que na cabeça os meus amigos me alertaram aqui. Ana Beatriz Brandão, eu falei Beltrão, me desculpe, viu, Ana? Tudo bem. Deixa eu te começar te perguntando, você além de ser escritora, você é jovem, né? Você tem 18 anos, então você está mais ou menos dentro dessa faixa, dessa geração de pessoas que a gente está tentando observar hoje. Eu queria te perguntar se existe uma cobrança muito grande para ser bem-sucedido, né, pelo desempenho, porque pelas redes sociais todo mundo tem que ter uma vida muito boa, né? Então, assim, Sim. Como é que você percebe? Existe essa pressão para vocês? Demais, assim, eu acho que todo período escolar é baseado em nota. Então, você sempre tem que estar acima da média, sempre tem que estar super focado. As escolas, elas meio que treinam a gente para os vestibulares, né? Então, assim, é uma cobrança gigantesca e isso deixa a gente com um medo, assim, que é insano. Às vezes a gente passa mal para fazer uma prova, o que não é certo, né? Então, é bem difícil mesmo. Eu quero trazer para essa conversa a Renata Cafardo, que é jornalista da Geduca, e ela escreveu sobre os casos recentes de suicídio de estudantes lá na capital paulista. Renata, você me escuta bem? Tudo bem? Tudo certinho, obrigada por participar com a gente, tá? Eu queria começar te perguntando justamente isso, assim, esses casos sobre os quais você escreveu aconteceram num período muito pequeno, né, 10 dias. Esse aspecto chamou a sua atenção? Você já tinha visto algo parecido aí por São Paulo? Não, eu nunca tinha visto nada parecido e a gente, como jornalista, não costuma cobrir casos de suicídio, né? Essa foi uma grande diferença nesse caso. Eu sou jornalista há praticamente 20 anos, eu nunca tinha coberto um caso de suicídio, nem em escola, nem em lugar algum, porque os jornais, acho que para quem não está acostumado com como a imprensa lidava com esse assunto, os jornais costumavam evitar, partindo do pressuposto que ao noticiar o suicídio, causaria mais suicídios. Hoje existe um novo entendimento da Organização Mundial de Saúde de que o suicídio é um problema de saúde pública e pensando sobre isso, refletindo sobre esses 2 casos que aconteceram numa escola muito grande, muito tradicional, que é a classe média alta de São Paulo, a direção do jornal entendeu que era um momento, sim, de começar a discutir isso, não pelos casos, não para particularizar cada caso, inclusive, nossa matéria, a gente em nenhum momento citou nenhum nome dos meninos que se suicidaram, não contou a história, porque essa não é a questão é discutir a prevenção do suicídio, né? Então, ao discutir o suicídio, a gente vai tentar fazer com que menos casos aconteçam, né? E não ficar questionando por que aconteceu cada caso, né? Acho que esse não é o papel da imprensa, nem o papel de ninguém, né? Com certeza. Eu queria saber de você, assim, qual que foi o posicionamento? Você teve contato com algumas pessoas que têm filhos nessas escolas, né? O que você percebeu desses familiares, assim? Realmente chamou muita atenção? As pessoas ficaram entristecidas com a notícia?
Não, claro, eu fui, no dia seguinte da segunda morte, eu fui à escola, passei o dia na escola, era um ambiente devastador, né, tristíssimo, professores chorando, crianças chorando, amigos, filhos, amigos de alguns dos adolescentes, ou amigos dos irmãos dos adolescentes, todos estavam fazendo um trabalho para tentar entender o que teria acontecido, não entender o caso, mas entender o porquê. A escola estava fazendo rodas de conversa com as crianças para elas poderem se expressarem, mas era um ambiente muito triste mesmo. Eu, como mãe, até fiquei super sensibilizada, porque isso foi realmente muito triste. Os familiares estavam muito assustados, os pais com medo, porque 2 casos mesmo no colégio, com medo de ter alguma relação com o colégio, um colégio muito importante aqui em São Paulo, e que coloca muitos alunos em grandes universidades, então havia esse questionamento de, será que esses meninos são muito pressionados? Que eu, particularmente, não acredito que tenha nenhuma relação com o perfil do colégio. É algo, acho que da juventude hoje mesmo, mas os pais estavam assustados com isso, principalmente porque esses suicídios apareceram nas redes sociais para eles ficaram sabendo que tinha acontecido primeiro nas redes sociais, então causou um pânico entre eles, né? Quem é o próximo, né? Esse era o medo. Você chegou a comentar sobre a questão de terem feito rodas de conversa na escola. Isso que eu gostaria de saber, assim, como que a escola reagiu, porque eu acredito que seja uma situação tão complexa que até a própria escola talvez não estivesse preparada para lidar com uma situação como essa. Não, de maneira nenhuma. Eles, inclusive, depois que teve o primeiro caso, eles estavam numa semana de provas. Eles estavam esperando acabar a semana de provas para começar justamente com essa atividade, que eram rodas de conversa e tal. Só que antes de acabarem as provas, teve um segundo caso, que eles foram pegos muito de surpresa, começaram as atividades no dia seguinte do segundo caso e não sabiam muito como agir, assim, eu vi diretores, coordenadores da escola chorando ao conversar comigo, estavam muito abalados mesmo. E os professores, ao conversar com as crianças, os professores começavam a chorar, né, nas crianças, os professores, ao falar do caso, ao tentar conversar, então abalou absurdamente a escola, sabe? Acho que a escola nunca mais vai ser a mesma. Com certeza. Ô, Renata, eu quero muito agradecer a sua participação, trazer pra gente esses bastidores, né, do seu trabalho, assim, bastidores muito importantes que muitas vezes não dá, para o jornalista deixar na matéria escrita, né? Então é muito legal a gente ouvir, até para humanizar mesmo, até você mesmo, né, nos contando aí a sua reação enquanto mãe. Eu agradeço muito por você ter disponibilizado de contar pra gente a sua experiência, tá bom? Obrigada a vocês. Um abraço. Esse aspecto que ela levantou, eu acho interessante, eu queria que a gente conversasse, assim. A sociedade, ela não está preparada para falar sobre essa questão. O que o senhor acha? Então, quando a gente fala do suicídio e os números que... eu trabalhei quase 15 anos no metrô de São Paulo e tem muitas pessoas que se suicidam também. E é um tabu realmente falar do suicídio, principalmente do suicídio da criança e do adolescente, porque isso traz uma carga muito grande para quem fica, Sim. Os pais, os responsáveis, os professores. Primeiro, a perda. Segundo, a própria culpabilização deles, aquela sensação do eu não percebi que ele ia fazer isso. Eu não tive, eu acreditava que eu conhecia meu filho. Então, quanto mais se falar disso, a questão é falar sem fazer propaganda. É falar de forma preventiva. E, geralmente, quando se dá só o foco na matéria, no fato do suicídio e até nas aparentes causas que a pessoa teve para isso vira uma propaganda. Mas se nós começarmos a falar de inserção social, de integração social, integração não é só somar. Que é quando a gente vai passar pelos assuntos como o bullying, por exemplo, o excesso de cobranças, né? Que a gente já começou a falar. Eu gostaria até de mostrar aqui, Ana, você passou as suas dificuldades em relação ao bullying e a literatura te ajudou um pouco nesse aspecto? Sim, com certeza. Deixa eu mostrar aqui os livros da Ana. Da primeira vez que eu sofri o bullying na escola, estava quase no final do ano, não podia mudar de escola, então os meus pais me ajudaram muito nessa época, eles começaram a me dar livros para eu levar e eu lia eles na escola para não ficar sozinha, eles meio que me faziam companhia, eu costumava falar que eles eram os meus amigos na época. E os livros me ajudaram a passar muito por essa fase, assim. E como que era o bullying que você sofria? Nessa época era um bullying mais psicológico, por ser mais diferente, então apelido, me excluíam das rodinhas e foi bem pesado, bem assim. complicado. Eu lembro até hoje
E você fez terapia, você conversou com seus pais, como é que você passou por isso? Eu conversei com eles, eu sempre fui muito aberta com os meus pais, eles sempre me observaram muito. Então, quando eu começava a chegar da escola mais triste, eles perguntavam o que aconteceu. E depois de algum tempo eu comecei a fazer terapia, porque estava me afetando muito, eu chorava todo dia quando eu voltava para casa, eu não queria ir para a escola. E aí eu comecei a fazer terapia, eu faço terapia até hoje, assim, me ajudou muito a me fortalecer, a passar por essa fase, a me tornar uma pessoa mais forte, né? E vamos contar, assim, que eu acho muito interessante. Você tem 18 anos e quantos livros mesmo você já tem publicados? Pra gente... A gente viu 3 aqui, né? Mas tem mais, né? Tenho 5 livros publicados e 22 escritos. E aí, quando que foi o seu primeiro livro publicado? Quando ele foi publicado... quando eu tinha 14 anos, mas eu assinei o contrato com 13 e eu comecei a escrever com 12, também novinha. Como é que foi pra você? Como é que você percebeu? Quem que te ajudou a falar, vou levar para uma editora? Porque assim, com 12 anos é difícil você ter essa noção, né? Sim. Como eu falei, eu sempre fui muito próxima dos meus pais. Então, quando eu comecei a escrever, eu sempre contava a história pra eles, pra minha mãe principalmente. E aí, porque ela sempre foi muito apegada a livro, então ela decidiu ler um dos meus livros. E quando ela terminou, ela falou, vamos publicar? Isso daqui tá muito bom. Eu nem sabia que era possível fazer isso no Brasil. E aí a gente entrou nesse universo, nunca mais saí. Pois é, tô aqui bacana. hoje. E esse aspecto que ela falou que me chamou a atenção, assim, ela é muito próxima da família dela. Sim. Qual que é o trabalho que hoje... A gente está falando, o que o senhor falou, eu concordo totalmente, assim, que a gente tem que falar sobre o suicídio de forma a prevenir, né? O que a gente deveria mudar socialmente nos nossos núcleos familiares para criar essa possibilidade dela falar que ela estava triste, por exemplo? Então, primeiro, os pais, os responsáveis, eles têm que ser a maior figura de referência para os seus filhos. A figura de referência não pode ser aquela pessoa que nós não sabemos quem é, que está do outro lado da câmera da internet, ou não tem nem câmera muitas vezes. Então, tem que haver uma presença. Porque existe a questão da aceitação. Eu preciso me sentir aceito. Quando a gente fala da questão escolar, até a colega a Renata, ela mencionou que não acredita que é o colégio, e realmente não deve ser. Mas as cobranças que os jovens têm, por exemplo, nós atendemos muitos jovens, crianças, e a criança dá um relato mais ou menos assim, parece padrão. Eu tirei 9 na prova, minha professora me elogiou, mas meu pai brigou muito comigo. Aí vem a fala seguinte, nada que eu faço tá bom para ele. E às vezes, junto com esse nada tá bom, vem uma fala descuidada de um cuidador que diz, você só tem que fazer isso, você não faz mais nada da vida. E a criança vai entrando naquele looping de eu não pertenço, não é isso que eu quero, eu não me sinto aceito. Quer dizer, em outros momentos é como se ela não existisse, e ela começa a trabalhar para produzir essa não existência, né? Como que os pais devem lidar? Porque, assim, realmente, eu acredito que esses pais, esses cuidadores, não tenham a má intenção. Eles querem preparar porque realmente a vida é muito dura, né? Quando ela sai de casa. Então, eu acho que ele pensa assim, vou fortalecer meu filho para que ele saia e consiga, né, sair bem. Mas como que deve ser o jeito correto de você fortalecer esse jovem, esse adolescente? A Ana deu alguns caminhos para a gente. A questão da psicoterapia. As pessoas, quando vão procurar psicoterapia, muitas vezes, já é no estado quase terminal. Já é quando está insuportável. E nós costumamos dizer que terapia é para os fortes, né? Tem que pegar a pessoa e começar ali, que é para ela se descobrir. Na verdade, o terapeuta não fez nada mais pela Ana. Ajudou com que ela descobrisse maneiras nela mesma, ou meios, recursos internos para fazer o enfrentamento daquilo, para conviver com aquela situação. Um deles, bem claro, aí foi o livro. Se tornou amigo, os livros. E olha o presente que ela trouxe pra gente, 22, né? Muito legal, né? Muito bacana esse exemplo, então, com certeza. Veja que esse foco dos pais, percebendo, ela relatou também, eu comecei a chegar triste em casa. Uma das falas, dos sintomas é justamente esse, tristeza que não parece ter uma origem ou tristeza prolongada. Outras são falas recorrentes, do tipo, a minha vida não vale a pena, ou eu vivo para quê? Eu não tenho um motivo para viver.
E geralmente quem está perto fala, só fala. É adolescência. Mas não seria bom ignorar isso, né? Porque se acontecer de verdade, é um peso muito grande. E como você bem frisou, eu não acredito que os pais tivessem má intenção. Eu acredito realmente que eles tivessem a melhor intenção possível, que era preparar o filho para o pior. Mas a gente pode preparar o filho para o pior dando um pouco mais de acolhimento, que é aquela aceitação. O ser humano é gregário, o que nós queremos é pertencer. A Ana falou bem da questão do bullying, a questão da exclusão. Aliás, uma parte dessa ela falou no bate-papo fora das câmeras, né? A questão da exclusão. Eu estou fora, eu não pertenço a esse grupo. Eu não existo. De novo, é a questão da existência. E o suicida, às vezes, ele acredita que está fazendo um favor para quem fica. Eu tô indo, não é como um ato de covardia. Eu estou sendo um herói. Eu estou deixando, já que meu pai, ele não me nota, já não sou notado na escola, aí chego em casa, não sou notado de novo, eu não existo. E se eu não existo para eles, agora eu vou dar essa concretização física. E a senhora acha que as redes sociais elas ainda trazem mais um peso, já que se espera nas redes sociais que você publique a parte mais legal da sua vida, né? Que só as suas conquistas, né? Os dias legais. E assim, a vida não tem só conquista e dia legal, né? Não, tem as duas coisas, Karen. As redes sociais, tem pessoas que falam muito, que criam grupos tipo síndrome do pânico, ou suicídio, depressão, e essas pessoas só vão lá postar, não a vida perfeita, mas vão lá e colocam assim, não estou conseguindo dormir, tomei tantos comprimidos tal. Alguém aqui mais está sentindo isso? Aí você olha, tem 100 pessoas que respondem dizendo que estão sentindo aquilo. Isso não ajuda ninguém. Não ajuda ela que está passando pelo problema e não ajuda os outros que partilham. Agora, se você colocar lá um evento qualquer, comprovado, olha, no hospital tal, na clínica tal, estão fazendo atendimento, inclusive gratuito, 3 pessoas daquelas 30 mil entram em contato. Então, a rede social ela tem um poder de viralizar, mas é o nosso foco que direciona. Então, lógico, nós temos que olhar onde que meu filho está olhando, o que meu filho está fazendo. Vai chegar um momento, alguma idade, que eu não vou ter mais esse controle. Mas enquanto está na minha responsabilidade, eu tenho que ter esse olhar. E também de explicar, né? De Sim. que assim, a rede social, foi o que o senhor falou, né? Você que determina, é você que está ali no controle Sim. da rede, né? Vamos trazer agora para a conversa a Patrícia Fanteza, que é voluntária do Centro de Valorização da Vida. O CVV trabalha para ajudar as pessoas que estão passando por crises e têm pensamentos suicidas. Olá, Patrícia, você me ouve bem? Olá, Karen, boa tarde. Olá a todos também. Muito obrigada por participar com a gente, tá? Eu queria começar te perguntando que você desse exemplos para a gente de quais são as frentes do CVV atualmente. Bom, em primeiro lugar, o que é o CVV, né? Para que as pessoas saibam um pouquinho. Ele é um trabalho humanitário, é um trabalho todo feito por voluntários que são treinados para oferecer uma conversa pontual, né, em que naquele momento a pessoa que precisa conversar, quer encontrar alguém para falar, o voluntário do CVV é treinado para criar um espaço neutro em que a pessoa tenha essa possibilidade de falar sem julgamento, sem crítica, né, sem que a pessoa receba um conselho ou alguma coisa assim, dentro de uma linha humanitária de trabalho, né, não é um trabalho propõe a ser terapia ou nada disso. É só realmente criar esse acolhimento, criar essa escuta onde a pessoa possa perceber que ela não tem essa preocupação com o que ela vai falar, se vai haver qualquer tipo de julgamento. É um lugar de escuta mesmo, né? É um lugar de uma escuta acolhedora, somente isso, entendendo que a necessidade de falar, de ser ouvido, né, de ser aceito, de ser acolhido, ela é comum a todos nós. Com certeza. Então, essa é a proposta do trabalho do CVV. E aí vocês fazem o atendimento por telefone, pela internet? Quais são as frentes? Existem várias formas de se entrar em contato com o CVV. O CVV hoje ele é presente no Brasil todo, né? Então, atendemos principalmente pelo número 188, que é gratuito para qualquer lugar do país, e também pela internet, através do chat do CVV, que a pessoa pode acessar através do site, que é o www.cvv.org.br. E ali também tem várias informações, não só como formas de contato, os postos que são espalhados
por todo o país, porque hoje são mais ou menos cerca de 80 postos. Também para as pessoas que querem se tornar voluntárias, passar pelo treinamento, de aprender a desenvolver essa escuta um pouco mais acolhedora. Pode pegar todas essas informações pela internet, né? Todas as informações estão ali pelo site. Tá, eu quero só te perguntar uma última coisa, não sei se você consegue divulgar isso pra gente. Chegam para vocês muitos telefonemas vindos também dos mais jovens, de adolescentes, jovens, buscando ajuda? Chegam também, né? Os assuntos são os mais variados, a gente percebe essa necessidade muito grande de falar e às vezes falar aquilo que não tem, que não percebe alguém ao lado, alguém em casa ou na escola que se abra para ouvir realmente sem interferir, né? Sem julgar o que a pessoa está falando, sem dizer que a pessoa não pode. Besteira, você não pode sentir isso. Então, mas os assuntos são os mais variados mesmo, né? Essa necessidade de falar, percebendo que tem do outro lado alguém que só ouve de uma maneira acolhedora. E para terminar, Patrícia, eu queria te perguntar, a gente viu esses dois casos desses adolescentes lá em São Paulo, adolescentes que a gente poderia dizer, né, que tiveram muitas oportunidades, né, estavam estudando numa boa escola e tal. O que você percebe socialmente, assim, que a gente precisa reavaliar para evitar que novos casos aconteçam? Porque não é realmente falta de dinheiro, né? É falta de algo maior, né? Eu acho que tudo que está sendo discutido, né, está sendo tão precioso porque é uma necessidade nossa de pertencermos a alguma coisa, né, de sermos aceitos, de sermos acolhidos. E o que a gente percebe de maneira geral nas falas também tem muito a ver com essa questão dessa aceitação, né, de perceber que eu pertenço a alguma coisa e me sinto respeitado e acolhido onde eu vivo. Sim. Né? Então, isso a gente percebe que é algo geral. E é algo que precisa ser conversado. Eu quero muito agradecer sua participação com a gente, viu, Patrícia? Nós que agradecemos. Muito obrigada. Um abraço. Um abraço. A gente está agora entrando nos minutinhos finais. Eu queria destacar um aspecto que a Patrícia falou e que o senhor também trouxe para a gente, Valdeci, sobre o pertencimento, né? Você acabou escrevendo um livro sobre uma doença que não te atinge, não atinge ninguém da sua família, né? A gente pode dizer que você pegou os limões, fez uma limonada e ainda está ajudando o povo a beber? Qual que é dos livros mesmo que você fala? A doença? Do ELA, né? É esclerose lateral amiotrófica. Qual que é qual dos livros que fala esses dois? O Garoto do Cachecol Vermelho. Conta pra gente, por que você resolveu escrever sobre essa doença? Então, eu sempre gostei de usar o meu livro para conscientizar as pessoas, fazer elas se identificarem com assuntos difíceis, mas de uma forma mais leve. E quando chegou a hora de escrever um romance, eu decidi falar sobre uma doença que as pessoas não conhecessem tanto. E na internet eu acabei encontrando a esclerose lateral amiotrófica, mas não tinha muita informação sobre ela, porque é uma doença desconhecida. E eu visitei a ABRELA, que é a Associação Brasileira da ELA, e para conseguir mais informação. E lá eu acabei descobrindo que eles viviam só de doações, que não é apoiada pelo governo. Então eu decidi mostrar essa doença para as pessoas, para elas entrarem até no site, para doar. Eu mesma dou uma parte dos meus direitos autorais para eles. Eu tentei ajudar o máximo possível. Doutora, é mais ou menos isso, é encontrar um propósito? Isso é importante de ensinar para as juventudes e adolescentes? Que é importante você ter um propósito mesmo? Sim, o propósito de vida é o que direciona, é o que define realmente o que eu quero. O que eu estou fazendo aqui? Naquele momento que essa criança, que esse adolescente, ele se sente extremamente cobrado, além da proporção, daquilo que ele resiste, e ele não vê nenhum propósito além daquilo, um grande porquê para a vida dele, ele vai jogar a toalha, ele vai parar com tudo. Durante o programa, o senhor deu uns sintomas para a gente, mas o senhor pode resumir agora rapidinho, nesse último minuto final, quais são os sintomas dos suicidas? Falas recorrentes, sintomas depressivos, isolamento social, aquela criança, aquele adolescente que não quer sair do quarto, que não sai de jeito nenhum. Então, isso são sintomas gravíssimos. E, às vezes, mudanças bruscas de comportamento e agressividade. Mas as falas, eu acredito que elas trazem um significado muito especial
porque geralmente a pessoa está tirando, as nossas falas não são gratuitas como as pessoas pensam. Falei por falar, não. Tem um porquê, Tem né? um fundo ali. Entendo. E ajudar a pessoa a fazer esse encontro através de um bom trabalho de psicoterapia, né? Isso pode mudar toda a história. Tá ótimo. Eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui com a gente. Foi muito importante ouvir todas essas informações, viu? Olha, você de casa, a gente quer reafirmar, se você estiver precisando de ajuda ou souber de alguém que esteja precisando de ajuda, o CVV, o Centro de Valorização da Vida, presta atendimento por meio do telefone 188. E também é possível entrar em contato pela internet, e-mail, chat, Skype 24 horas por dia. Peça ajuda, viu? Muito obrigada pela sua companhia com a gente. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.